com a confirmação do terceiro caso de coronavírus aqui no nosso estado de Santa Catarina, a gente está tomando algumas medidas de prevenção, desde já, muito antes desse surto chegar aqui na nossa região da Amurel. Nós temos no Brasil mais de 100 casos confirmados. A gente projeta um número muito maior do que isso. No Brasil todo, com 210 milhões de brasileiros, serão aproximadamente entre 50 e 100 mil casos de coronavírus aqui no Brasil. Aqui em Santa Catarina, atualmente, então, são 3 casos. O último foi diagnosticado há algumas horas atrás, de um paciente que está lá em Joinville. Ele fez viagens por países da Europa e da África, adquiriu em algum desses países e apresentou os sintomas aqui e foi feito o diagnóstico. Os outros 2 casos um deles de um paciente que veio dos Estados Unidos, de Nova York, viajou para lá e retornou depois, e o outro seria de uma brasileira que mora na Holanda, e aí foi nessa viagem que ela apresentou aqui os sintomas e foi feito o diagnóstico também. Então, um caso em Joinville e 2 em Florianópolis. Muito provavelmente, esses casos vão começar a chegar agora aqui na região da Amurel, da ANREC, região de Criciúma, de Laguna, e as cidades vizinhas. Aqui em Gravatal, a gente também está se preparando, a Prefeitura tem lançado mão de estratégias para se preparar para receber esses novos casos, de fazer os diagnósticos do novo coronavírus. Então, como que é feito o diagnóstico? Atualmente, a gente se atenta para aqueles pacientes que apresentam febre acima de 38 graus e tosse com dificuldade respiratória. Nesses casos, a gente precisa que o paciente chegue até o centro de saúde. Aqui no município de Gravatal, a gente atende das 7 horas da manhã até as 9 horas da noite, sendo que das 5 horas da tarde até as 9 da noite é ali no morro, aonde foi construída aquela estrutura que seria o hospital de Gravatal. Então, até as 9 horas da noite, das 5 às 9, o atendimento médico e de enfermagem é realizado ali. Então, a gente tem o atendimento com profissionais capacitados, tanto da enfermagem quanto da medicina, para atender essas demandas que forem chegando. Nós ainda não temos casos confirmados, tem um caso suspeito em Tubarão, mas nós não temos casos confirmados na Amurel, só que esses casos vão começar a chegar. E o esperado é que não sejam apenas pacientes que vieram de viagem, como atualmente a gente coloca como caso suspeito. Quem teve em viagens, quem retornou de viagens de países onde existem casos de coronavírus, onde existem até mortes por causa do coronavírus, e que retornaram depois aqui para a região. Esses são os casos suspeitos quando apresentam algum sinal e sintoma de uma gripe, de um resfriado. Como no Brasil já existe a transmissão comunitária é dentro da localidade, ou seja, não é uma pessoa que veio de fora, é dentro, a gente está se transmitindo entre a gente mesmo. Então a gente calcula que em mais alguns dias a gente tem alguns casos aqui na região da Amurel, na região da ANREC, aqui na nossa cidade de Gravatal. Não tem motivo para desespero, só que as medidas comportamentais precisam ser mudadas a partir de agora. Eu mesmo, médico, já estou mudando a minha postura. Sempre, como eu gosto de urgência e emergência, entre uma consulta e outra, eu atendia um paciente, ia lá, lavava a mão com água e sabão rapidinho, secava a mão, botava álcool próximo. Agora eu já mudei a minha postura. Eu tô entre uma e outra consulta, eu tô dando um intervalo maior de lavagem das mãos com água e sabão, cerca de 60 segundos. É isso que você precisa fazer na sua casa também. E aí, ou seja, as consultas, o intervalo demora um pouquinho mais? Demora, mas é importante começar isso agora. Não adianta a gente começar a tomar essas atitudes quando esses vários casos começarem a chegar aqui. Então a gente já tem que mudar o comportamento agora. Outra coisa, por que a gente calcula que se transmite muito mais rápido aqui no Brasil? Porque o nosso povo é mais caloroso, a gente gosta do aperto de mão, do abraço, do beijo no rosto. Então são posturas que a gente vai precisar evitar se esse surto aumentar demais, se essa pandemia realmente aumentar em número suficiente, em casos de gravidade suficiente para que a gente redimensione a nossa postura perante o paciente, a gente enquanto profissional, mas também vocês que estão me assistindo, os nossos pacientes, dentro da sua casa, no comportamento com os seus familiares.
O álcool a 70% e água com sabão destrói a capa protetora do coronavírus. E aí ele fica mais frágil e acaba morrendo muito mais fácil. Então existiram em todo o mundo, e até aqui no Brasil, outros surtos de coronavírus no passado. O coronavírus é um vírus muito antigo, desde meados da década de 60 que a gente conhece ele. Só que, apesar de ser muito antigo, existiram alguns surtos que tinham uma gravidade maior, morria muito mais gente com os outros surtos de coronavírus. Porém, se a gente fizer um paralelo com a gripe A, por exemplo, como o coronavírus ele está infectando menos pessoas, a virulência dele é menor, mas os sinais e sintomas de gravidade estão sendo maiores desse novo coronavírus. Geralmente, a gente está falando agora na área da saúde que ele é uma doença, é um vírus de pessoas mais velhas, pessoas que ultrapassaram 50 anos de idade, 60 anos de idade. O primeiro caso de coronavírus do Brasil era de um senhor de 61 anos de idade, que foi feito o diagnóstico, o acompanhamento dele e ele já não tem mais o coronavírus. Então a gente quebra aquela fake news que dizia que o novo coronavírus é um HIV, ou seja, pegou uma vez, vai ter ele sempre. Não, ele é uma espécie de um vírus da gripe que, dependendo da idade do paciente, das comorbidades do paciente, ele pode se agravar. A gente se preocupa com basicamente duas coisas: a insuficiência respiratória, por isso que é importante, se você tem febre, temperatura acima de 38 graus, tem dificuldade para respirar e tosse, que você procure o centro de saúde. Os casos mais amenos, que são a coriza, o nariz escorrendo, muitas vezes uma temperatura ali de 37,8, 37,9, mas não está tossindo, não está com dificuldade respiratória, esse seria um caso leve. Os casos leves, tem um número que o Ministério da Saúde disponibilizou, que chama 136, que você vai ligar, do outro lado da linha vai ter um profissional altamente qualificado e capacitado para te repassar as informações. Por quê? Dependendo do número de casos que a gente encontre aqui na Amurel, aqui na cidade de Gravatal, a gente vai precisar que vocês, pacientes, evitem o aglomerado, evitem o centro de saúde que vai estar cheio de pessoas. Então, as medidas comportamentais principais é utilizar sempre o álcool na concentração de 70%, o álcool gel, que é mais fácil para que você adquira. Os ambientes públicos e privados, particulares, vão ter que disponibilizar isso. Aqueles locais onde a gente encosta bastante a mão, maçaneta de porta, fechaduras, corrimãos de escada, vão ter que estar sempre sendo limpos com esse tipo de material. Comportamento, o tossir, nunca colocar a mão quando for tossir, porque você pode cumprimentar eventualmente uma outra pessoa. Sempre utilize o antebraço para tossir. Outra coisa vai ser com relação ao aperto de mão, ao abraço. Provavelmente, dependendo do número de casos, a gente vai precisar evitar o contato das pessoas mais jovens com os mais idosos. Por quê? Uma pessoa mais jovem, a imunidade já está melhor formada e ele pode não apresentar sinal e sintoma do coronavírus, só porque ele também transmite para os mais velhinhos, para os idosos. Então, talvez seja um comportamento que mais para frente a gente precise rever também aqui na nossa região da Amurel. Por enquanto, nós temos profissionais altamente qualificados, a Secretaria de Saúde do município de Gravatal, juntamente com a prefeitura, está lançando todos os esforços para a gente se prevenir com relação ao novo coronavírus. A palestra que nós teríamos na próxima segunda-feira, no dia 16, já foi cancelada, seria para toda a população do município, com profissionais com mestrado e doutorado na área da saúde, foi cancelada. Embora pelos 3 casos confirmados de coronavírus aqui no nosso estado, para evitar esse aglomerado de pessoas, o Ministério da Saúde disponibilizou 4 vagas de médicos, mais médicos, com contrato por mais um ano aqui para o município de Gravatal. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura já sinalizou positivamente para essas vagas. Outros municípios da Amurel também terão esses profissionais disponibilizados. Então nós temos equipes de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, profissionais de fisioterapia e profissionais médicos altamente qualificados e capacitados para atender o seu caso. Então, precisando, conte com a gente, procure a Secretaria de Saúde, as unidades básicas de saúde correspondentes ao seu bairro de atendimento. E é isso aí, nós vamos enfrentar o coronavírus como nós fizemos com as outras
pandemias e epidemias que nós tivemos aqui no Brasil. Valeu!